irmãos, vocês que nos ouvem agora pela Rede Amiga Espírita, Canal 5, estamos com mais um Página Aberta no ar. Hoje, estejamos contentes, não é isso, Marilores? Isso mesmo, é a mensagem, né, que Emmanuel nos traz. Boa noite a todos que estão conosco, nos ouvindo, que a paz do Mestre esteja conosco nesta noite. E estamos aqui com uma mensagem muito interessante, trazida por Emmanuel, hoje no livro Fonte Viva. Quem tiver o livro pode acompanhar conosco. Emmanuel vai fazer um comentário, como sempre, né, das cartas de Paulo. E hoje é uma primeira epístola a Timóteo, é uma carta que Paulo direciona para Timóteo, né, orientando o apóstolo a continuar, né, como ele sempre faz, na motivação da divulgação do Evangelho. E, Queiroz, é uma epístola bem grande, são 6 capítulos, e tem muita coisa. Quem puder ler na íntegra, né, essa epístola, essa carta de 1 Timóteo, né, o capítulo 6 que nós vamos comentar um pouco, mas tem a 1, 2, 3, e cada uma Paulo faz um direcionamento, faz uma orientação, traz um alerta, né? E essa é bem interessante, esse ponto 6, que Paulo começa dizendo, né, saudando, como ele sempre faz, todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem aos seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, né? E aí ele vai trazendo várias orientações. Ele diz o seguinte: se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é o segundo a piedade. Achei isso muito interessante, né? É soberbo e de nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, blasfêmias, ruins e suspeitas, né? Então ele vai dando essa orientação com relação ao cuidado da palavra, né? Aí ele traz uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte: mas é grande ganho a piedade com contentamento. E aí ele traz uma frase que para mim é muito interessante, quando eu li, né, a epístola, que ele diz assim, Queiroz, olha só: porque nada trouxemos para este mundo. O manifesto é que nada podemos também levar dele, né? Trazendo aqui a questão das coisas materiais, né? E aí chegamos ao ponto que Emmanuel vai trazer, quando ele diz assim: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, né? Mas o que querem ser ricos caem em tentações, em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e ruína. Então, Paulo nos traz nessas 2 frases um ensinamento grandioso, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Pois é, a gente vê que Emmanuel ele vai traçando e trazendo as considerações a respeito do que é de fato necessário na vida do ser humano, né? Porque a gente nunca está satisfeito com nada. Quando conquistamos alguma coisa, logo em seguida a gente a gente não se sacia, a gente não se conforta, se contenta, mas a gente quer mais. E essa gana desenfreada pelo consumo, verificamos o que vem acontecendo com o nosso planeta, inclusive,
por conta dessa demanda excessiva de interesses. E a própria sociedade. Eu estava refletindo, Melry, essa semana, justamente a respeito dessas questões do modelo econômico vigente da nossa nação, que é todo baseado no consumir. Se o consumir não tiver em constante movimento, a economia vai bem, vai mal, e os países tendem a soloprar vão à bancarrota, literalmente, em termos de sustentação nas bases da economia, não é? E aí a gente vê, será que já está em tempo da gente repensar esse modelo de consumo, né? Esse modelo de economia? Porque o conceito de riqueza, ele está muito circunscrito naquela base que até a gente já estudou aqui, utilitarista. Sim. Né? Que Emmanuel nos trouxe uma reflexão belíssima num dos nossos estudos que fizemos aqui, a respeito da questão utilitarista dos seres, ou seja, da questão das pessoas, dos interesses, em primeiro lugar, meu, em segundo lugar, também meu, né? E nessa base de egoísmo, o outro vai ficando só naquele contexto de quando poder trazer alguma coisa em meu benefício, eu dou atenção para ele. Enquanto ele não ser suficiente para esse fim, eu nem me lembro do outro. E aí a gente vê os acontecimentos se sucedendo, as crises se verificando, as desigualdades tomando conta, a pobreza, a falta de cultura, de educação, né? Enfim, tudo que é derrocada, que demanda sofrimento humano, provocado justamente por esse modelo vigente aí, de querer me utilizar das coisas. E Emmanuel, ele começa justamente chamando a atenção daquelas pessoas de posses, como ele diz aqui, o monopolizador do trigo, né? Ou seja, aquele que ganha muito dinheiro, praticamente ele sozinho, com o trigo, com o trigal, ele não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias do pão. Olha só, para saciar as exigências da sua fome. Né? Então, para que monopolizar a comida? O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. E essa riqueza, ela multiplicando, ela se transformando em fonte de benefício, ela provocaria, ela colocaria no mundo muito melhor qualidade de vida para todos. Mas a gente vê que são modelos que se sustentam pela ganância de quanto mais eu tiver, melhor. E se meu lucro em algum momento cai um pouquinho ou oscila, eu entro em desespero, eu entro em parafuso e tudo vai praticamente se desmanchando. Não é? A gente observa que ele não está falando da questão da riqueza em si, ou da questão do dono, né? Da pessoa que lutou toda a sua vida para construir, digamos assim, um império fabril, né? Ou transformar, como a gente vê exemplos de muitas pessoas que do nada conseguiram suas riquezas, mas não a troco de molejo ou de outra coisa que não seja trabalho, muito trabalho. Mas ele está falando dessa questão de eu viver única e exclusivamente naquela situação, naquele apego, para aquele fim. Não é? E o que de fato vai ser usado.
né? Porque, como ele diz, que o monopolizador do trigo não poderá abastecer a mesa senão de algumas fatias. Para aquele pão, fome. Exatamente. Para matar a própria fome. Ninguém deve... o proprietário da fábrica de tecido não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de costume. Ou seja, a gente não vai precisar de tudo, não é? Que de fato, eu acho que essa é a grande questão quanto o apóstolo, né, traz. Se tivermos com que nos sustentar e onde nos cobrir, estejamos contentes. Ou seja, não é que a gente vai querer morar debaixo da ponte, mas é compreender o que é o necessário e o que ultrapassa do nosso necessário, que nos coloca num lugar de desequilíbrio para ter. Se nós vamos utilizar de tudo aquilo, não é? E aí ele continua numa frase muito interessante quando ele diz: ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Sairmos dos modismos, utilizar aquilo que nos é necessário e apropriado, sairmos dessa, como Queiroz falou, dessa loucura que é o consumismo, onde a própria tecnologia nos faz, logicamente, nos favorece, hoje, facilidades. Porém, existe, devido à vaidade do homem, um desespero quando algo novo aparece. Não porque aquilo ali vai trazer uma facilidade para a sua vida além, maior, mas porque aquele bem te dá um lugar social, ilusoriamente te coloca num lugar de destaque. Então nós vamos nos colocando no lugar de destaque de acordo com aquilo que tenhamos. E na verdade isso tudo é um engano, é uma ilusão. Se você parou por quê? Se você parou por quê? Então, Emmanuel prossegue. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade. Você já leu? Uhum. E por que não prosseguiu? Porque eu pensei que você ia comentar. Eu estava aqui dando uma resposta ao nosso amigo Cássio, que estava perguntando o tema. Mas o canal é 5 e o Vanberto colocou aqui que justamente o ponto, é o ponto 9, viu? Do livro Fonte Viva, Estejamos Contentes. Então, eu vou continuar. Por que esperas o banquete, a fim de oferecer algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende de bolsa, é fonte nascida do coração. Então, porque na verdade, a carta de Timóteo, a carta a Timóteo, ela vai trazer justamente essa questão do que o discípulo não se preocupe em o que ele vai ter, a orientação que Paulo vai dando, mas que ele esteja coerente com aquilo que ele fala, com aquilo que ele vai desejar ao outro. E uma das frases, fala da piedade, do amor que precisamos ter para com o outro. E quando Emmanuel nos traz essa reflexão, por que esperar o banquete a fim de oferecer algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que eu preciso de ter muito para que eu possa doar? Eu não posso doar do que eu tenho. E aí nós temos o grande exemplo no Evangelho do óbolo da viúva, que ela deu até daquilo que lhe faltava, ou seja, o desprender-se. A nossa capacidade de não só dar o que nos está no excesso, mas que sejamos coerentes de auxiliar quando tenhamos o mínimo. E eu lembro uma certa
certa feita que nós fazíamos numa cidade do interior aqui da Paraíba, um trabalho, né, que é muito conhecido no meio espírita, que é a campanha do quilo, né? Nós trabalhávamos no centro, numa comunidade muito carente, e na cidade vizinha nós pedíamos auxílio aos amigos, aos vizinhos, aos companheiros que pudessem nos auxiliar para que a gente pudesse doar algumas cestas a essas famílias que estavam passando mais necessidades. E eu me lembro que passamos numa casa e uma senhora já bem idosa, aí eu falei para ela que nós fazíamos um trabalho, né, numa vila, e se ela teria qualquer coisa, o que ela pudesse, se ela gostaria de nos doar alguma coisa para que a gente pudesse dar a essas famílias. E aí ela entrou, né, e trouxe um saquinho com farinha. E disse: minha filha, é tudo que eu tenho, mas eu quero dividir. E aquilo muito me emocionou, porque o aprendizado, né, que aquela senhora me deu naquele momento, de poder, naquele momento que ela tinha, né, porque ela podia ter dito: olha, me perdoe, eu não tenho, né? Quantas vezes nós fazemos isso com alguém que passa na nossa casa e nos pede um auxílio? Me perdoe, né? Então ela deu daquilo que ela tinha, no mínimo. Essa, olha, leva pouquinho, mas com certeza vai ajudar essas famílias. E eu saí extremamente emocionada e grata, né, por aquele gesto que me mostrava realmente a verdadeira caridade de dar além de si mesmo, né? Então, que essa compreensão que a gente tem da doação quando estamos no excesso, é muito fácil a gente doar quando a nossa mesa está farta, né? Quando temos roupas que nem nos cabem mais. Estamos falando da doação realmente material, não estamos nem falando aqui de qualquer outro tipo de doação, né? Mas como nós somos apegados, muitas vezes nem fazemos esse movimento de doar nos momentos que estamos mais vulneráveis, não é? Queiroz, quer comentar alguma coisa? Nosso irmão Vanberto aqui, né? Ele trazendo a colaboração aqui de sempre, sentimos mais uma vez a sua falta semana passada, viu, Vanberto? Ele diz aqui o seguinte: ele diz que o dinheiro muitas vezes é desnecessário, pois não podemos fabricar nada com ele ou nos alimentar com ele. É apenas um conceito criado pelo homem e muito nocivo segundo nossos atuais padrões, né? Isso aí é interessante a gente ponderar, porque a valorização excessiva é que traz a dificuldade, a concepção do bem, a concepção do ganho. Porque o amontoar excessivo é que provoca as coisas, né? É o que mostra quanto ainda somos uma sociedade egoísta. Porque o dinheiro como fonte de riqueza, eu não me lembro onde foi que eu vi. Eu sei que é um conto espírita que fala que no início Deus olhou para os homens e viu que eles estavam muito assim jogados, né? Ele criou o homem por muito amor, por amor. Mas aí notou que os homens não produziam, ficavam no canto jogados, até chateados, não se desenvolviam. E aí Deus começou a pensar, na verdade, se o amor, o homem ainda não tem a dimensão de alcançar para entender o propósito da vida, o que é que eu posso criar inicialmente para fazer com que ele se impulsione, para que ele comece a galgar uma iniciativa de desenvolvimento? Aí Deus criou a riqueza, né? Deu ao homem a ideia da moeda. E aí o homem, com essa ideia de riqueza, esse conceito de moeda, começou a ter um estímulo, o estímulo inicial mais ligada ao seu lado, né, daquele amor primitivo que é o egoísmo, de posse, né? Ele começou a ter algo com que ter interesse,
E aí o homem, ao invés de ficar parado, ele começou a lutar, começou a querer desenvolver, começou a mostrar serviço a propósito de adquirir a riqueza. Então, nesse conceito é interessante observar que o dinheiro ele funciona como uma mola impulsionadora do progresso, né? Mas a forma do indivíduo amealhar e colocar no exterior a sua questão de viver, a sua questão de ser, é que está toda a dificuldade, não é? E é isso que a gente poderia verificar, né? Cássio, ele diz o seguinte: a moeda, na verdade a moeda é de troca, mas nem sempre o valor é o correto. Pagamos muito por pouco e recebemos menos por muito. É justamente dentro desse conceito, não é? De eu não pensar muitas vezes na questão justa. A gente vê materiais parecidíssimos, só porque é colocado uma logo de uma marca, ele vai para um valor excessivamente que foge ao padrão. Essa semana, né, porque quando eu vou para o trabalho, eu boto aquela rádio CBN, e eu estava vendo uma notícia que me deixou estarrecido. Uma empresa, para você ter uma ideia, ela conseguiu a patente de um remédio que é muito usado nos coquetéis de contra a AIDS. E aí, ela tem um custo, pasmem, esse remédio era vendido a $13 e um quebrado. E o custo de produção desse medicamento é de $1. E é vendido a 13 e pouco. Sempre foi vendido, né? Aí a empresa, essa outra empresa, quando adquiriu essa patente, simplesmente jogou a mercadoria no comércio a preço de $700. Somente isso. Era 13, jogou para $700. E isso trouxe uma repercussão assim de marca maior, né? Não só nos consumidores, mas principalmente na questão do Estado. E aí a empresa disse que ia começar a rever seus conceitos. Aí a gente fica pensando, meu Deus, o que é que tem no coração de um administrador de uma empresa desse tipo? Que é já uma empresa, um laboratório criado, para desenvolver a medicações, melhor qualidade de vida, né? Medicações que vão dar, não cura, mas melhor qualidade de vida, um auxílio, uma terapia, né? Medicamentosa para alguém que precisa, mas olha o olho, olha a dimensão, como o Cássio diz aqui, né? Uma troca de um pouco por um tanto fora do contexto. E aí a gente precisa repensar nossas bases e buscar para nossas vidas a dimensão dos ensinos de Jesus. Não podemos fugir disso. E a gente vai caminhar para sofrimentos, a gente vai caminhar para dificuldades, quanto mais a gente teimar e não observar o que Cristo trouxe. A sua mensagem, né? Dignificadora, que, digo e repito, começou mesmo pelo pontapé inicial que todos nós precisamos, que é a humildade. Na questão da manjedoura, para que a gente possa começar a ter bases para desenvolver tudo mais que necessitamos, não é? Eu estava aqui, lembrando, quem logicamente é nordestino conhece muito esse nosso cantor Flávio José, e ele tem uma música que nos chama muito a atenção, né? Nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus, né? E o título da música é justamente Filhos do Dono, que ele diz assim: não sou profeta, nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo está na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio de tesouro da navalha. Levando a vida, tiro o verso da cartola, chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia,
não tem verso nem poesia que console o cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos para não ver. Televisão de fantasia e violência, aumenta o crime, cresce a fome do poder. Aí ele traz, né, o refrão final que diz, né, boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou o dono do mundo, mas ele botou aqui, eu tenho culpa, mas eu diria, nós temos responsabilidade porque somos filhos do dono. Qual é a nossa responsabilidade, né, dentro dessas circunstâncias? Porque se a gente for olhar, nós sempre colocamos ou analisamos o contexto fora de nós. E quando a gente começa a trazer, como é que nós estamos nos contentando com a vida? O que é que nos contenta? Né? Como é que nós estamos observando a nossa relação com as questões materiais? Como é que nós estamos lidando com esse nosso mundo capitalista, na nossa particularidade? Porque muitas vezes nós pegamos, começou a tosse, nós pegamos um texto como esse e fazemos uma avaliação, mas sempre fora de nós, no outro, né? E aí Emmanuel nos traz um olhar para dentro, né? Como filhos do dono que somos, né? Essa nossa responsabilidade nessa construção, que é isso que Paulo nessa carta a Timóteo vai fazer, dizer, você como divulgador da mensagem esteja se contentando, né? Vá trazendo o que você tem de melhor, vá fazendo a sua parte, não vá deixando de ser contaminado com as influências que não faz, que não traz o bem, que não auxilia no trabalho da divulgação do Mestre Jesus. Então, como é que nós estamos diante dessa vida, nesse momento? E aí, nós não nos cansamos de falar do momento atual do nosso país, do momento atual do nosso planeta Terra, onde estruturas econômicas estão sofrendo um abalo, para que a gente possa acordar, para que de fato a gente possa ver o que é que nós estamos valorizando, né, Queiroz? O que é que nós estamos colocando na nossa casa como valor principal? E que possamos entender que o problema, repito, não é de riqueza. Riqueza no Brasil falta, né? É farto. Não é falta de recursos. Mas é uma crise de princípios e de moral. Exatamente. Que aí a gente precisa observar e verificar melhor o que estamos escolhendo, né? O que estamos apostando, o que estamos dimensionando com o nosso pensar, com o nosso falar e principalmente com o nosso agir. Porque na dimensão do que está aí afora, a gente vai dar guarnida ao que, na verdade? Ao que é enobrecedor ou ao que é degradante, né? Porque as coisas começam nas pequenas iniciativas. Sim. A gente não pode reclamar do excesso dos outros se nas pequenas coisas a gente demanda ainda uma atitude, uma forma de pensar e agir totalmente fora do princípio do que o Cristo trouxe. Agimos desonestamente, agimos de forma leviana, né, de forma a querer ainda amealhar as coisas. No momento do compartilhar, muitas vezes nós temos dificuldades de assim o fazer. Por que será que temos dificuldade de compartilhar? Porque temos muitas vezes dificuldade de estender uma mão amiga a um estranho, né? De se preocupar verdadeiramente com a sorte do outro, procurando
fazer alguma iniciativa pessoal, de fórum íntimo, para buscar uma alternativa diferente, uma solução, por mínima que seja, uma ideia renovadora, né? Porque é muito fácil criticar por criticar. É muito fácil entrar em choque com a realidade, ficando embrutecido, ficando chateado e ficando desestabilizado, com raiva e jogando os cachorros, como dizem aí. É muito fácil. Mas agindo assim, será que eu estou ajudando a construir algo melhor? A gente vê as pessoas quando se revoltam contra determinada atitude errada, elas se revoltam no campo da violência. Elas se revoltam no campo do revide, no campo da agressão, no campo do querer justiça, mas é uma justiça muito individualista, muito egoísta, né? Que visa interesses e não a resolução do problema. Visa apontar o defeito, mas não procurar a solução desse defeito, dessa circunstância, né? A gente viu no noticiário de ontem para hoje uma coisa horrível que aconteceu lá no Rio de Janeiro, a respeito de um adolescente de 17 anos. E a comunidade, em protesto, começou a incendiar ônibus, começou a jogar pedras nas pessoas, nos transeuntes, nos ônibus, machucando, agredindo, botando fogo nas coisas. Vai resolver? Esse chamar de atenção é para buscar uma solução? Reflitamos e perguntemos ao Cristo como ele agiria, não é? Como ele faria se ele estivesse nessa situação. Eu já até disse aqui uma vez, Camilo, né, o guia espiritual de Raul Teixeira, numa dada circunstância em que viu Raul incomodadíssimo, né, chateadíssimo com uma situação de injustiça que ele estava vendo numa televisão, Camilo olhou para ele e Raul, cônscio que ele ia demonstrar, né, uma sensibilidade de apoio, de aprovação à sua atitude de revolta naquele momento, Camilo olhou para ele e disse: meu irmão, como você é ainda injusto, como você tem injustiça dentro de você. E Raul naquele momento ficou paradíssimo, ficou chocado. Mas como você diz que eu sou injusto? Como você diz que eu tenho esse elemento dentro de mim, que se justamente eu estou revoltado com o que eu estou vendo? Aí sabe a resposta de Camilo? Pois é, meus filhos, as pessoas que ainda têm determinada negatividade dentro de si com relação a algum ponto negativo, elas sempre se irritam, porque é como se ela tivesse, na verdade, chateada porque ela não fez, ela não praticou. Mas aqueles que já venceram em si a injustiça, venceram em si qualquer ponto negativo, quando elas veem, ao invés de elas se revoltarem, ao invés de ela entrar em conflito com a situação, elas buscam uma forma, uma ideia, um contexto para ajudar a resolver a situação. Elas trabalham em prol da resolução do problema. Totalmente diferente do que nós, eu, vocês que estão me vendo, com certeza a maioria, né? A minha esposa também, eu acho que sim, de vez em quando, faz, né? A gente entra em inconformismo, mas a gente não busca pensar numa solução, de com a atitude pessoal nossa começar, pelo menos com aquele soprinho de beija-flor, né? Diante de um incêndio enorme, fazer a parte dele, fazer a parte que nos compete, para que a gente possa
de fato, ser uma mola impulsionadora de uma revolução verdadeira de mudança, de um contexto que mostra que a gente, como Emmanuel diz aqui, que a caridade não depende da bolsa, ela é fonte nascida do coração, e não do interesse, e não da revolta, né? E não do pessimismo, porque a gente pode levar do pessimismo, porque a gente pode levar esse contexto que a gente está lendo aqui de Emmanuel para toda e qualquer situação que a gente vivencia, principalmente o que a gente está verificando agora com o que está acontecendo com a nossa nação. Isso. Não é? E aí ele continua falando, né, que é sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para o socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Né? Então, nós não podemos submeter que nós vamos fazer algo pelo próximo se precisamos ter muito para poder fazer, não é? Porque essa frase inicial dele é muito forte. A caridade não depende da bolsa. É fonte nascida do coração, né? Descerra antes de tudo as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Esse, meus irmãos, é um único e verdadeiro meio de sanar todas as dores do mundo. As desigualdades. Eu não estou falando de que alguém desenvolveu mais que o outro, eu estou falando de desigualdades na sua totalidade, do que um tem, o outro falta tudo. Né? Porque quando ele diz aqui, veja só, dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Todos terão prosperidade. Então, onde você estiver, o que você estiver fazendo, você pode, né, fazer o melhor. Você pode doar-se naquilo que você faz e você não imagina que o tanto de benefícios que a sua boa ação, naquilo que você, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, quando você faz algo do seu coração, aquilo vai sendo iluminado, né? Porque ela, como a chuva, ela não vai perguntando, eu vou chover aqui porque aqui tem gente assim. Não, ela se doa. Então, é esse movimento de doar-se verdadeiramente, de querer estar com o coração aberto no processo do bem comum. Isso é o que nós precisamos cultivar em nossos lares, em nós. Não é? E o Vanberto, ele jogou um pouquinho da mesma carta que a gente está lendo, né? De Timóteos 6, 18, 19, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. E esse trabalho, né, enriquecedor é principalmente, como é lembrado aqui, dentro do lar, não é? A gente precisa realmente ter esse cuidado dentro do nosso lar, que é a primeira escola, né? Não é à toa, a gente tem que crescer na dimensão para a espiritualidade, para a dimensão maior da vida.
Mas enquanto a gente não alcança esse patamar, o lar, naquelas pequenas entrelinhas de 4 paredes, é o que nós precisamos para ali, de fato, corresponder para uma realidade de pensamento menor, que em consonância com o momento evolutivo vai nos fazendo, digamos assim, festejar com a vida de forma pequeno, mínima, micro, para depois poder festejar com a humanidade lá fora. Por isso que é importantíssimo o exemplo, né? A gente buscar a maneira realmente do agir, do bem proceder, colocar o que tem no íntimo, sentir que somos imperfeitos, que temos defeito, reconhecer isso fundamentalmente e colocar o Cristo na dimensão das nossas escolhas, no buscar dos nossos passos. Porque agindo assim, a gente vai parar de errar? Não. A gente pode até continuar errando de vez em quando, mas a possibilidade de êxito será muito maior. Não é? A gente vai poder alcançar uma dimensão muito mais rica, né? De fato, Vanberto, evangelizando, trazendo esses padrões do Cristo, como você fala, para a célula familiar. A começar por mim, não é? A começar pelo indivíduo que busca fertilizar de fato a semente que está dentro do seu ser com esse amor divino, com esse amor que é fonte, que nasce do coração, mas que a gente precisa entender, a gente precisa de fato localizar e na dimensão da construção buscar que seja inicialmente pela boa vontade, né? A boa vontade de agir, de servir, de ser diferente, no sentido de ser útil, no sentido de não usar uma máscara, mas no sentido de reconhecer que mesmo essa máscara existente, ela pode sair da evidência para dar lugar ao homem novo, ao homem que pensa lá na frente antes de agir, que reflete inicialmente na atitude que deve proceder, porque aí a gente vai, né, nesse caminhar, buscando esse contentamento, né, buscando essa dimensão para o entendimento, porque se o meu agir inicialmente vai me colocar numa posição que vai me deixar feliz, contente, mas que ato contínuo eu vou sentir um vazio, eu vou sentir algo que não está sendo perene, é porque aquele caminho ainda precisa ser fortalecido, precisa às vezes até ser renovado, modificado, repensado, ressignificado, para que eu possa de fato fazer melhor, para que eu possa realmente enveredar por um caminho, não é? Na leitura aqui, você parou aonde, meu amor? Aqui. Dividamos um pouco, né? Foi o último que a gente falou. Algumas sementes, é muito bonita essa parte que Emmanuel nos traz, né? Algumas sementes atendidas com carinho no curso dos anos podem dominar glebas imensas, né? Ou seja, a semente plantada de forma carinhosa, no passar dos anos, ela pode se transformar numa grande plantação, que a gente não tem nem a dimensão de onde ela possa parar. Então, imagine se cada um de nós, nessa consciência que tenhamos do que a doutrina nos oferece, de esclarecimento, e começarmos nas nossas atitudes, levar, né, atender com carinho essas sementes, o que não vai tornar essas sementes a nossa vida, da nossa família, da nossa sociedade, do nosso planeta? Porque é isso a única coisa que o Cristo nos pediu, que nos amássemos
Né? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, o que nós precisamos é justamente dar carinho, ou seja, cuidar dessa mensagem através das nossas ações, né? Nas ações do dia a dia, como nós podemos vivenciá-las. E o nosso irmão Carlos, ele lembra uma coisa muito interessante aqui. A questão do medo de errar. Eu achei interessante quando Cássio, quando o Cássio falou aqui que quando erramos a gente aprende. Se há de fato interesse, né? Sim. Nesse caminhar, então o medo do erro, ele acaba ficando diminuído, porque o meu caminho é para o acerto. Mas se o desconhecido ainda me é uma vertente muito grande nessa minha trajetória, é óbvio que eu vou errar de vez em quando. Mas, lindo, Cássio, isso que você falou, quando erramos, aprendemos. Não podemos ter medo de errar. Ninguém nasce sabendo, né? Temos que ter fé e saber que Jesus está sempre conosco. Na dimensão da vida. Essa sua frase final aqui, Cássio, ela nos robustece a esperança e a fé de dias melhores. Porque quem está no comando de fato, na governança de tudo, é o Cristo. E com isso, tenhamos a certeza, nada absolutamente nos faltará para a gente alcançar o êxito, né? Para a gente possa pegar essas sementes, realmente, que Emmanuel fala aqui, com muito carinho e ajudar a desenvolvê-las. Porque o mundo não está perdido e não se perderá. Quem perseverar alcançará êxito. Isso aí não tenhamos dúvida. E Emmanuel fecha dizendo o seguinte: estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilham a marcha. A todos que nos partilham a marcha. Né? Porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Né? Então, meus irmãos, para frente é que se anda, como diz a música de Geraldo Vandré, né? Bem, vamos embora, que esperar não é saber, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Então, Ricardo aqui diz o seguinte: nosso Pai Maior, sempre perdoando, sim, levar a palavra dele em todos os lugares, a pessoas aceitando ou não, errando sempre, né? Não errando. Aliás, aceitando ou não errando. E buscando com o erro acertar. Acho que mais ou menos foi isso que o José Ricardo quis nos trazer. E é isso, meus irmãos. Otimismo. Levantemos a cabeça. Estejamos contentes, como é o contexto do que a gente aprendeu hoje com Emmanuel. Vamos enfrentar as dificuldades, vamos enfrentar esses desafios que estão por aí, fazendo a nossa parte, orando, pedindo, né, intercedência da espiritualidade maior, as mentes destoantes dos administradores, perseverança àqueles que estão afim, de fato, fazendo a coisa certa, discernimento para que aquele que está querendo a coisa errada mude de opinião, que a gente possa alimentar a energia do globo com a nossa energia numa dimensão de favorecer a obra, né? Favorecer o amor do Cristo, de favorecer o Evangelho, a escrita de Deus que é perene, que está em nossa consciência,
para que assim possamos agir firmemente no propósito do contentamento universal. Obrigado, meus irmãos, pela presença maravilhosa de todos vocês, né? E fiquemos com essa felicidade, com esse contentamento, com essa certeza crística de que jamais estamos sozinhos. E que se Deus está conosco, né? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Que possamos ter uma ótima semana e que a paz possa estar sempre presente em nossos atos. E que as sementes do amor seja sempre, sempre nosso objetivo em nosso lar, em nosso trabalho, onde quer que estejamos. Possamos levar nos nossos corações as gotas de luz que o Mestre nos deixa. Muita paz. Muita paz e até a quarta-feira que vem, meus irmãos, às 20 horas, com mais um Página Aberta. Uma excelente semana para todos. Muita luz.